acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu o quê? Vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Quantos podem dizer amém? Queridos, eu queria falar nessa noite sobre cultos que Deus não está presente. 3 modelos de culto que Deus não está presente. Hoje nós precisamos, obrigado, pastor. O culto de Ebenezer. Eu vou falar os tópicos, porque se o tempo não permitir, eu faço o fechamento. E você que gosta de estudar a palavra de Deus, você depois continua a meditação. O culto de Ebenezer, ele representa a superstição humana. Quando a superstição humana, ela toma o lugar com símbolos, o culto do Deus Todo-Poderoso. O culto do Carmelo, ele representa o esforço humano. Quando o homem empreende o esforço humano para cultuar a Deus. E às vezes Deus não está no culto, não está como centro do culto, porque o homem se torna o centro do culto. E o culto do Sinai, que ele representa a apostasia humana. Quando os homens adoram mais a criatura do que o Criador. Eu tomei como base o texto de 1 Samuel capítulo 4, porque o 1 Samuel capítulo 4 é uma transição. Nós estamos saindo do livro de Juízes, depois de várias tentativas de Deus trazer o seu povo até Ele. Nós vamos ver Deus levantar grandes juízes e operar
grandes livramentos para Israel, mas os irmãos vão encontrar no livro de Juízes 7 vezes, escrito da seguinte maneira: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou na mão dos seus inimigos. Então, toda vez que Deus tentava ajudar seu povo, toda vez que Deus tentava trazer o seu povo para Ele, o seu povo fracassava, indo atrás de idolatria, indo atrás de cultos dos povos da terra, e assim Deus, para castigá-los, discipliná-los, entregava a eles na mão dos inimigos. Os irmãos vão encontrar 2 vezes, nessa transição de Juízes para o livro de 1 Samuel, 2 vezes Deus falando: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça. Nós estamos, parece que, lendo alguma coisa bem atualizada. Hoje nós estamos vendo pessoas que às vezes não aceitam uma liderança, não se submete a uma liderança, apregoam que são de Deus, apregoam que tem o Espírito Santo dentro deles, mas eles destilam ódios no seu coração, destilam raivas no seu coração, e precisam de uma conversão da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E esses modelos de culto aqui, eles ensinam a mim e a você um modelo de culto que não agrada o Deus Todo-Poderoso. Se você vê alguns modelos desse de culto aqui, aleluia, fuja dele, aleluia, porque é um culto perigoso. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver aqui que Israel vinha de uma derrota contra os filisteus. E aí, quando eles chegam diante da liderança de Israel, eles perguntam, eles reúnem os anciãos e perguntam: por que é que nós fomos derrotados? Por que é que nós caímos diante dos filisteus? Parece que isso é até atualizado. Se a gente trazer para os dias de hoje, eles representam aqueles tipos de crente que eles só vêm buscar a Deus quando estão na derrota. Eles só vêm buscar a Deus quando estão no fracasso. Eles só vêm buscar a Deus, aleluia, quando eles estão doentes, quando eles precisam. Não é esse o tipo de adorador que Deus procura. Deus procura o adorador que vem à casa dele para adorá-lo pelo que ele é. Louvado seja o poderoso nome de Jesus Cristo. Oh glória! Por que é que nós somos derrotados? Eu estou pregando, e não pense você que quem prega está num pedestal superior, e ele está falando com seres inferiores. Não, essa pergunta eu faço para mim, eu faço para nós. Quantas vezes será que você disse no seu coração: por que isso está me acontecendo, Deus? Por que é que eu só levo uma vida de fracasso? Olha o fulano, ele é todo desmantelado, todo atrapalhado, mas parece que a vida dele parece que está decolando espiritualmente. Crente não olha para isso não, aleluia, isso não é referência para a vida cristã. Quando eu olho nesse texto sagrado, eu vou ver, aleluia, alguns ensinamentos preciosos do tipo de adoração, tipo de culto que não serve para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu olho aqui nesse texto e eu vou ver que Israel continua desviado do seu verdadeiro culto. Por quê, pastor? Eles deveriam de consultar aqui o sacerdote, e eles vão e procuram os anciãos. Eles não estão procurando qual é o problema religioso de Israel. Eles estão buscando um escape dentro de um achismo. Vamos consultar aqueles que às vezes têm experiência, aqueles que às vezes são os mais velhos. Crente, tudo isso no seu lugar tem o valor, mas na hora que nossa vida não está boa, nós temos que consultar, aleluia, o nosso sacerdote. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Israel não foi consultar,
aleluia, os anciãos, baseado em achismo. E aí eles começaram um declínio espiritual. Por quê, pastor Natanael? Porque eles foram buscar a arca do concerto. O que representava a arca do concerto? A arca do concerto, ela representava a glória de Deus, a presença de Deus com o seu povo. Então, como eles perderam a guerra, eles foram lá e pegaram ela como um talismã. E trouxeram ela para a batalha. E o que isso ensina, pastor? Que às vezes, na nossa vida espiritual, em vez de nós consertarmos a nossa vida, nós nos humilharmos diante de Deus, colocar a nossa vida no altar, nós procuramos subterfúgios para vir à presença de Deus. Eu conheço um monte. Eu conheço pessoa que em vez de consertar a vida, coloca o copo em cima do rádio. Isso é benzimento. Aleluia, a bênção minha e tua está no poderoso nome de Jesus Cristo. E não em talismã, e não em objetos, aleluia, de culto. E agora a gente vê Israel usando a arca como um talismã. Eles mandam trazer a arca e usam ela como um amuleto. Um amuleto. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aleluia, pelo Espírito Santo no meu coração. Faça ela pergunta para mim também. Será que às vezes, em vez da gente, aleluia, consertar o altar, nós não procuramos algum amuletinho para servir a Deus? Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Se você tem algum amuleto espiritual, joga isso fora, porque isso de nada adianta diante do inimigo. O inimigo não respeita amuleto, ele respeita a presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando a arca chega, olha o que me acontece. O povo de Israel começa a jubilar. Você sabe o que é jubilar? Não estou ofendendo o seu conhecimento não, só quero acordar o seu raciocínio. Não é alegrar, não é gozo. Júbilo é muito mais do que gozo. Então existem cultos que ele até tem alegria. Tem cultos que até tem gozo. Tem culto que tem até júbilo. Mas ele nunca termina da maneira que a presença de Deus quer que termine. Ouve lá, grito. Ouve lá, júbilo. E aqui eu vejo 3 tipos de júbilo. O primeiro, júbilo de Israel. O segundo foi o grito dos filisteus. Quando eles viram a terra de Israel jubilar, quando eles viram que estremeceu o lugar, eles lá da terra do inimigo disseram: o que é isso? Tem culto que chama até a atenção do inimigo. Tem culto que faz com que o inimigo até tenha temor. Mas o que eu aprendo aqui, pastor? Quando os filisteus viram que a arca tinha chegado no acampamento de Israel, eles começaram a se consultar e disseram: nunca aconteceu uma coisa dessa. Isso é uma coisa grande e terrível. Quem vai poder lutar com tão poderosos deuses? Vocês estão vendo como inimigo, ele conhece as qualidades do Deus que você serve? Você está vendo como inimigo sabe que o teu Deus é Deus terrível e poderoso? Mas essas qualidades, elas só são úteis quando a nossa vida está pautada, centralizada, aleluia, quando ela está na vontade do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vendo hoje uma religião descomprometida,
Nós estamos vendo uma religião domingueira, crentes que estão tão escravizados pelo pecado, tão escravizados pela tecnologia, aleluia, que muitas vezes vem para a igreja, mas vem para trazer peso e não glória. E o Espírito Santo está mandando no meu coração eu dizer que Deus está cansado desses adoradores e desses cultos. Deus quer crente que venha para a igreja e traga a glória da sua casa. Louvado seja o poderoso nome de Jesus Cristo. Arabassura, xarabacova, nagassúbria. Oh glória! Chamou atenção, até do inimigo. E irmãos, eu tenho uma preocupação na vida espiritual, que hoje parece que o mundo não está tentando mais para isso. Hoje parece que o ecumenismo, ele está entrando com sapatinho de algodão dentro da igreja. Todo mundo é crente, todo mundo é salvo, todo mundo é de Deus, todo mundo é de Jesus. Ei crente, você precisa entregar sua vida para Jesus de novo, porque Deus é Deus que faz diferença. Faz diferença. Ei, quando eu olho para esse texto sagrado, nós vamos ver o perigo da inovação. Perigo da inovação. Sabe o que Israel tinha que fazer aqui para ganhar a guerra, irmão? Fazer o que ele fez no capítulo 7. Chegou Samuel, fez um concerto com o povo, lá em Ebenezer, tirou os ídolos, tirou os terafins, tirou o pecado, e Samuel consertou o altar, e orou ao Deus de Ebenezer, e o Deus Todo-Poderoso deu vitória. E aqui, pastor, aqui fica usando amuleto. Será que você não está andando na sua vida espiritual de amuleto? Por isso que as coisas não acontecem para você? Você acha que o Deus que você serviu, o Deus que você adorou até hoje, ele só tem poder para trazer você até aqui e acabou? Você não acha que ele tem poder para te levar além? Você não acha que você está limitando um Deus onipotente, um Deus todo poderoso? O Deus que tem poder para te salvar e para te trazer até aqui, ele é poderoso para te levar até o dia da vitória. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Eu acho tão interessante quando eu olho aqui para o filisteu, o inimigo, ele tem memorial, tem mais lembrança que os crentes. Ele começa a dizer aqui, esses são os deuses terríveis que fez todas aquelas pragas lá no Egito. E às vezes, irmãos, a gente faz um culto de quinta-feira, e a gente tem dificuldade de encontrar crente para dar testemunho. A gente fala, irmã Maria, vem dar um testemunho. Irmão João, vem dar um testemunho. Por que, irmão? Porque ele esqueceu o que Deus fez para ele no passado. Ele não tem mais gratidão no coração. Às vezes o inimigo até sabe as coisas tremendas que Deus realizou na vida dele, mas ele já esqueceu. Ele já não lembra mais. Você lembra quem você era? Aleluia. Igual o pastor Gerson disse aqui, você lembra do que Deus fez já na sua vida no passado? É essa a razão do inimigo respeitar, porque ele sabe a grandeza do Deus que você serve. Ora basura xarabacova nagachúria. O inimigo vai para a guerra, se junta contra Israel. Eles pensam que o amuleto, aleluia, vai dar algum sentido à guerra. Eles acham que esse apetrecho aqui vai funcionar. A arca, irmão, no pecado, ela perde a graça. Vou explicar para você. A arca de Deus, no pecado, a glória não acompanha ela. A glória não acompanha ela.
E quando eles se reúnem, olha o que ocasiona lá no inimigo, dá tremor neles. Dá um tremor. E eles falam aí, filisteu, seja um homem. Vamos mostrar que nós somos cabra macho. Vamos lá e vamos guerrear com eles, irmãos. A probabilidade dos filisteus vencer Israel, se a presença de Deus estivesse lá, era zero. Era zero. Mas eles tinham a arca, mas não tinham a presença. Não perca a presença do Deus Todo-Poderoso. Não perca a glória do Deus Todo-Poderoso. Eles vão para a guerra e perdem a segunda batalha. 30 mil feridos. Meu Deus. Um dos soldados, um benjamita, sai de lá e vem correndo para a cidade. E quando ele dá notícia primeiro ao povo, o povo dá o segundo grito, o terceiro grito, o grito da cidade. Dá um grito tão tremendo de desespero, quando ele fica sabendo que a arca foi levada pelo inimigo. E aí, Eli está sentado na cadeira do templo. Olha que ensino glorioso que tem aqui nesse texto. E aí ele fala, que é isso? Que gritaria é essa? E aí eles trazem o benjamita, que é o mensageiro. E esse rapaz da tribo de Benjamim, ele dá a notícia. Olha como ele começa a dar a notícia. Ele diz assim, olha, os soldados de Israel foram feridos diante dos filisteus. Muita gente foi estraçalhada. Primeira notícia: os israelitas foram destruídos diante dos filisteus. Segundo, muita gente sofreu a destruição. Terceiro, Ofni e Finéias morreram. Quarto, e a arca de Deus foi levada. O homem, com 98 anos, virou para trás, quebrou o pescoço e morreu. O que isso ensina, pastor? Olha como Eli perdeu a sensibilidade. O sacerdote, o líder espiritual da nação perdeu totalmente a sensibilidade. E é o que muitos pais, crentes, pastores fazem no século 21, nos dias de hoje. Vou mostrar para você, compara isso. Primeiro, deu a notícia para ele que muitos soldados de Israel morreu. Ele não caiu da cadeira e não morreu. Que muita gente foi estraçalhada. Ele não caiu da cadeira e morreu. O Ofni e o Finéias, filho dele, morreu. E ele não caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Quarto, quando disse que a arca do concerto tinha sido levada para os inimigos, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. É quando um objeto, um amuleto, se torna mais importante do que o indivíduo, a congregação e a família. Tem muita gente invertendo os valores, colocando o objeto primeiro e deixando a família em segundo plano. Eu estou aqui para exortar pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Muda isso. Começa a cuidar primeiro da sua família, porque a regra de Jeová é assim: Deus, família e igreja. Não existe igreja sem família. Tem muita gente dando mais valor para a igreja do que a família. E sabe por que tem muita gente aqui nessa noite? Porque tem muitas famílias valorizando a igreja. Igreja sem família não tem valor. Eu vou correr, que ainda tenho tempo de falar de mais uma. O culto do Carmelo. O que acontece no culto do Carmelo, pastor? É quando as pessoas empregam esforço humano para adorar a Deus.
Nós vamos ver aqui nesse texto sagrado, os irmãos já conhecem, eu só vou aos pormenores. Os irmãos vão ver que lá estão os profetas de Baal e de Azera. Eles pegam o primeiro novilho e levam ao altar. E eles ficam lá gritando desde manhã até o meio-dia. Faz a oferta de manjares e não desce fogo. Elias chega um determinado momento, começa até a zombar deles. Ei, grita mais alto, porque eles começaram a se cortar com lancetas. Começou a se cortar com materiais afiados. Colocar sangue no altar. Eu estou dando o meu próprio esforço físico no altar. Não havia nenhum sinal de fogo. Só que os sacerdotes de Baal e de Azera eram ardilosos. O que eles faziam segundo a história? Eles faziam um altar meio côncavo, meio oval, e colocava-se bordas nas laterais deles, e eles deixavam alguns tijolos desencaixados nas laterais, e eles nunca limpavam o altar. Eles deixavam o fogo apagado em cima da brasa. Quando eles iam cultuar, que eles enchiam de lenha, havia muita brasa acesa embaixo do borrão. Eles tiravam aqueles tijolos. Era um lugar no Carmelo onde ventavam muito. O vento passava soprando e aí a lenha acendia. E Baal ganhava a glória, Baal ganhava o louvor, mas não adianta a ardilosidade aonde o meu Jeová está. Oh, Rabachuri anda com Manachuri Haramanai. Não adianta a ardilosidade, não adianta o homem tentar com a sua capacidade, aleluia, é trazer para o culto de Deus inovação. Não adianta não, irmão. O que a igreja de Deus precisa mesmo é do fogo verdadeiro do céu para suas vidas. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. O que Elias fez? Elias pegou o novilho, consertou o altar, colocou ele nas ordens das 12 tribos, cada pedra uma tribo de Israel. E aí ele mostrou, culto que é de Deus, irmãos, você pode fazer desafio. Culto que é de Deus, você pode fazer desafio. Ontem eu estava num culto maravilhoso lá no Matão, e um rapaz deu um testemunho, num culto. Ele veio e ele contou um testemunho. Ele contou um testemunho que um pregador aqui da nossa região revelou ele. E ele estava com uma doença incurável, uma dor incurável. E doía muito. E ele tinha medo de ir no médico. E daí de repente o pregador parou. Porque hoje tem crente que não acredita mais em revelação, irmãos. Nós não acreditamos em adivinhação. Mas há um Deus no céu que revela os segredos. Louvado seja o nome de Jesus. O que aconteceu? Chamou aquele irmão. E aí, disse para ele: irmão, você está sentindo uma dor nessa religião, irmão. O irmão estava dobrando de dor. Dobrando de dor. Não conseguia nem trabalhar. Mas quando o pastor terminou de orar para ele, louvado seja o poderoso nome de Jesus Cristo, ele não sentiu mais dor nenhuma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não precisa de ajuda para operar. Louvado seja o seu poderoso nome. Então Elias parece que sabia disso. Busca lá 3 cântaros de água. Coloca a lenha em ordem, o animal em ordem. Faz um rego em volta do altar com 2 palmos de semente para semente. E enche com cântaros de água. Ei, irmão, sabe para que era aquilo? Era uma mensagem para quem sabia. Quem sabia, porque sempre o que é maquiado, irmãos, começa a aparecer. Você acha que não tinha ninguém lá, aleluia,
do lado de Baal, que sabia da artimanha do tijolo, o vento passa, o fogo acende. Então Elias falou assim: aqui não tem não, aqui não tem ajudinha não, joga água aí, porque se Deus é Deus, Ele acende água. Oh, rabassura, shomenag, assuvrefaz, aleluia! O meu Deus, Ele não precisa de ajuda humana, louvado seja o poderoso nome de Jesus. E aí ele fez aquela oraçãozinha curtinha: Senhor, lembra que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que eu estou fazendo todas essas coisas por ordem tua. Responde, Senhor, responde, para que esse povo veja que tu és o Deus Todo-Poderoso de Israel. Desceu fogo na hora, irmão. O Espírito Santo está dizendo para mim que está descendo fogo aí no seu coração, está descendo glória aí no seu coração, aleluia. Aonde a presença do Deus Todo-Poderoso está, a glória de Deus se faz presente, louvado seja o nome de Jesus. E a última, o culto do Sinai. Que significa? Significa apostasia humana. Lá estava Moisés no monte, irmão, em comunhão com Deus. E embaixo um Arão, que tinha alguns defeitos. Primeiro, ele não se preocupava com culto sem sentido. Você sabia que tem culto que é sem sentido? O culto sem sentido, quando caminha para a apostasia, as pessoas se preocupam mais com o timbre da voz, a afinação, como ele canta afinado, como ele canta bonito. Olha, não desafina. Que maviosidade, que beleza, que maravilhoso. Eles vê o homem, eles vê o humano, eles vê o pregador, aleluia. E daí quando aborda o pregador lá na porta, eles falam: nossa, que mensagem que você pregou hoje. Tudo isso daí é culto de apostasia. O culto verdadeiro, quando você chega lá na porta, você fala: Deus falou comigo hoje. A glória é para Ele, a honra é para Ele, a adoração é para Ele. Louvado seja o poderoso nome de Jesus Cristo. Lá embaixo Arão, depois de fazer o bezerro de ouro, o que acontece, pastor? Ele está cultuando a Deus com o povo está dançando, irmão, está na maior dança do Espírito, está coisa boa. Chegam até a ficar peladão de poder. Peladão de poder. Leia lá em Êxodo 32, para você ver. Quando Moisés chega e vê aquele culto de nudez, se tornou um culto prostitual. É aqueles tipo de culto que quando acaba a pessoa está tão vazia que ela sai, ela vai para um motel. Ela não tem mais no coração temor de Deus, e aí ela vai pecar contra o templo do Espírito Santo. Abassu deixai de ovanagaceia. Aleluia, aleluia. E aí o que acontece lá embaixo, irmão, lá embaixo? Quando Josué está descendo, Deus avisa Moisés. Ele faz: eis que vejo, eis que ouço alarido de guerra no acampamento. Aí daqui a pouco Moisés fala: isso aí não é cântico nem de vitorioso e nem de vencedor. Isso daí é um povo que está cantando. Um culto quando perde sentido, eles estão só cantando. Eles gastam horas e horas no ensaio, porque eles querem ouvir a voz, eles querem ouvir a capacidade humana, aleluia. Agora quando é de Deus, a gente faz a parte humana, fiz o meu melhor, e agora Deus é o Senhor que tem que aparecer, e não a capacidade humana. Rabassura, show de Ravasser, Mihai, aleluia.
E aí quando Moisés chama a atenção, sabe o que acontece? Põe culpa no povo. Isso está acontecendo até hoje. Sabe por que eles não vêm no culto? Porque eles são preguiçosos. Sabe por que eles não vêm no culto? Porque eles estão mortos. Sabe por que eles não vêm no culto? Porque eles não têm mais vida, estão mortos. Não, irmão, se tiver fogo, eles vêm no culto. Se tiver glória, eles vêm no culto. Se tiver presença, eles vêm no culto. Terceiro defeito, eles culpam o acaso. Nós jogamos ouro aí no fogo, nasceu esse bezerro. Você já percebeu que tem pessoas que querem explicar o inexplicável? Eu me recordo de um irmão que trabalhou comigo, e ele falava assim: tudo que vai acontecer na igreja, Deus fala para mim antes. Eu tenho uma comunhão tão grande com Deus, que Deus me conta tudo. Eu falava: Jesus, um dia eu vou ser um crente desse jeito. A pessoa quer explicar o inexplicável. Quer dar explicação para coisa que às vezes não é o tempo de Deus mostrar. Não é o tempo de Deus revelar. E aí por último, para me fechar, eles põem a culpa na ausência do líder. Ah, Moisés não estava aqui. Tudo isso aconteceu porque Moisés não estava aqui. Ei, crente, eu vou dizer um negócio para você. Esse negócio diante de Deus não funciona. Coloca um negócio no seu coração. Deus não vai cobrar só do pastor as coisas não, vai cobrar de você também. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Acende o fogo aí no seu coração, porque fogo verdadeiro tem salmo, tem doutrina. Você ainda aceita doutrina na sua vida? Culto que Deus está presente, tem palavra. Adore ao Senhor por isso. Glória a Jesus, aleluia, boa esta palavra, aleluia. E quando nós adoramos a Deus, prestamos o nosso culto de todo o coração, de todo o entendimento, Ele diz para você: não temas, aleluia, não se preocupe, porque Ele é o teu Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, gostaria de apresentar novamente os irmãos do São Carlos. Alguns irmãos estavam trabalhando. Onde estão nossos irmãos? Toda a igreja do São Carlos. Aleluia, glória a Jesus. Uma boa caravana. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Resta-nos agradecer a Deus por esses minutos que passamos na sua presença. Quero agradecer nossos irmãos do Minnesota pela cooperação, em nome do pastor Felipe, também os irmãos do São Francisco e os irmãos do Jardim São Carlos. Que Deus continue vos abençoando, aleluia, derramando da tua graça, sabedoria do céu, aleluia, a cada dia. Amém? Meus irmãos, os trabalhos seguem normalmente. Apesar de no domingo ser aí a véspera do Natal, alguns irmãos estarão viajando. Isso é bom, às vezes viajar, visitar a família, né? Nós entendemos. Muita gente passa aí o ano trabalhando direto. Alguns não têm parado, alguns têm as férias, né? Mas outros não têm esse privilégio. Então aproveita essa data festiva para estar viajando. Fiquei preocupado aqui que o pastor Vicente assinou ali umas 7, 8 cartas de recomendação, mas que Deus abençoe os nossos irmãos. Vão em paz, né? Que Deus abençoe na ida, na vinda, porque é o Senhor quem nos guarda. Quem sai nessa época corre um sério risco, mas quando os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme, aleluia, Ele livra,
Nós tivemos aí os irmãos, certa feita aí foram viajar, sofreram um acidente, mas nada aconteceu, porque o Senhor os guardou. O material vai embora, vem outro, não tem problema, mas o Senhor guarda a cada um. Então, no domingo, teremos a escola dominical, pela parte da manhã. No domingo à noite também, o culto com a mocidade. Amanhã também é o 4º sábado do mês, nós teremos a vigília. A igreja está convidada, se você puder vir, traga mais um, amém? O Monivaldo tinha uma informação, mas nós estaremos passando no domingo, que é uma informação mais propícia para os irmãos da sede. Amém? Quero pedir ao pastor Antônio, que estará orando, agradecendo a Deus, também dando a bênção apostólica. Os irmãos, orem pelo nosso pastor, que está em viagem também, e orem por aqueles irmãos que você sabe que está indo viajar, para que o Senhor os guarde e dê também uma passagem de ano, um Natal abençoado. Amém. Meus irmãos, a loja aqui a livraria está aberta para os irmãos que ainda não retiraram as lições da escola dominical. Você que precisa renovar e trocar a sua harpa, ou dar uma Bíblia de presente nesse Natal, amém? Uma harpa, um livro. Os irmãos estão ali para recebê-los, amém? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu sou a paz do Senhor. Oramos a Deus, agradecendo por mais um culto que nós oferecemos a Ele. Cremos que Ele o aceitou. Aleluia. Existem muitos cultos que a gente não sente a presença de Deus. Não é que eu não sinto, vou dizer que todos não sentem. Não, eu não posso julgar-me a mim mesmo melhor do que vocês. Sempre vocês são melhor do que eu. Eu estou aqui fazendo um pouco de hora extra. Mais que os meus dias logo estão findando. As horas extras acabam. Oramos. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um culto que participamos, que oferecemos ao Senhor, pela palavra que foi entregue aos nossos corações, que creio que falou de maneira muito necessária, precisa a cada coração. Continua sendo os teus servos, abençoa os irmãos que fizeram este esforço para estar no culto desta noite, que seja recompensado. Despede todos em paz, guardando dos perigos lá fora. Dai uma noite de descanso e de paz. E se o Senhor voltar esta noite, podemos estar prontos para subir-nos ao teu encontro. Tu és o nosso Deus, essas bênçãos nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, teu Filho, teu amado, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou citar como bênção apostólica o último versículo da epístola de Paulo à igreja de Éfeso. O último versículo está escrito assim: após eu usar a expressão da bênção apostólica, eu costumo falar
alguma coisa para prevenir vocês. Lá está escrito assim: a graça seja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Os que são sinceros, digam amém. Os que não são sinceros, digam ai. Porque tem um ai naquele dia.